gente! Bem-vindos a mais um Diário Semanal. Antes da gente começar, já aperta o like que não faz mal, mesmo se você não gostar do vídeo, né? Não precisa devolver o like pra você. E se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, ajuda demais, avisa os amigos que não conhecem ainda. Esse é o Diário Semanal, eu sou Bruno Mota, essas são as notícias! A primeira notícia de hoje é sobre a Venezuela. Tá chegando no limite a crise dos venezuelanos que estão fugindo para o Brasil pelo estado de Roraima. Pra você ver, o lugar tá tão ruim que eles estão preferindo o Brasil. Aí eles chegam aqui, assistem o Vai Que Cola e pensam, talvez eu queira voltar na Venezuela. Me leva, por favor. Os números se aproximam de 800 venezuelanos por dia entrando na cidade de Pacaraima. E mesmo sabendo que esse é um caso muito sério, gente, eu tenho que confessar que eu não tenho maturidade suficiente para ouvir nas notícias Pacaraima e não pensar, mas tá chegando gente Pacaraima lá, hein? Vai dar problema Pacaraima isso aí! Vocês sabem por que o Temer não vai para lá? Porque é longe Pacaraima! Eu não consigo me controlar. O assunto, inclusive, fez Romero Jucá abandonar a liderança do governo. Ai, mas que preocupado com a população de Roraima, esse Romero Jucá. Não, gente! Eu só preciso lembrar que esse homem, ele tá do lado do governo desde que o Munhá dava medo. E eu nem tô falando dos Thundercats, tô falando do Michel Temer. O Romero Jucá não é contra nada, ele só é a favor do bolso dele. Ele tá morrendo de medo de não ser eleito senador e perder o fórum privilegiado, entendeu? Por favor, presta atenção, gente. Numa iniciativa do governo brasileiro, 270 venezuelanos já foram transferidos para o Distrito Federal e até para São Paulo. E o povo de Roraima deve estar pensando, pô, e a gente? Deve ter roraimense disfarçado tentando entrar no avião. Eu sou venezuelano, me leva! Eu quero conhecer o Parque de la Mônica! Para comentar essa questão jurídica e humanitária, aqui está ele, o advogado e humano, advogado Paloma! Advogado Paloma! Como é que você tá? Está bem, muito boa noite, muito bem-vindo. Olá, povo brasileiro! Parece o elenco de apoio da Maria do Bairro. Que gente estranha, que cheiro de sexo. Aqui, drogada. Aqui, quem tá falando é o tubarão da lei, o periquito australiano da OB. A Mariah Carey da legislação. Muito obrigado pela sua presença. A minha primeira pergunta é, qual que é o impacto... Qual que é o impacto da chegada dos venezuelanos em cidades como São Paulo, por exemplo? Uma batida de carro profunda. Um impacto pesado. Um meteoro que cai no coração do Brasil. Veja bem, o venezuelano, ele chegou. Ele falou, oi, tudo bem? Chegou aqui em São Paulo. Sem emprego. Tipo um bandidinho que tá acabando com o Brasil. Eles vão virar um povo diferente. Não vai ser mais venezuelano. Vai ser venezuelano. Típico dessa galera. E qual seria a sua opinião, juridicamente embasada, claro, você que é um especialista em direito humanitário, sobre a crise que está acontecendo em Roraima? Eu cobro pra isso. Brincadeira, humor, diversão e alegria. Eu acho que a gente não pode se precipitar, Bruno. Que lindos dentes. A gente não pode se precipitar. A gente tem que ver isso como forma de turismo pro Brasil. Eu mesmo tô com o projeto de lei, tô indo pro fórum agora, pra pôr um escorrega lá na cidade, de para como? Pacaraima. Pacurá, sei lá. Nós vamos pôr um negócio, um bambolê lá pra galera, vai ser uma alegria. Essa cidade é boa, muita gente tem... Você tá me atrapalhando, desgraçado. A cidade é muito boa, a cidade de família, da família brasileira, que tem medo da lei. Eu mesmo tenho 2 famílias lá. Uma coreana maravilhosa, faz uns tênis. Mas a gente precisa disso. Advogado Paloma, senhoras e senhores. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Tem mais? É hora de notícias pelo mundo. Nem consegui falar giro.
Um jacaré viralizou na internet depois de ter sido visto atravessando a rua na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Claro, é bem inusitado. A última vez que a gente tinha visto um jacaré num habitat tão diferente da natureza foi quando o jacaré saiu do chão pra entrar na turma do Didi. A poluição do ar pode prejudicar a inteligência cognitiva, diz um amplo estudo chinês. A poluição deixa o raciocínio lento e prejudica até a comunicação, afirmam os pesquisadores. No Brasil, os maiores níveis de poluição são no Rio, Cubatão e São Paulo. Ah, nem é tanto assim. Eu mesmo sou de Minas e desde que eu cheguei a São Paulo... Uma cobra de estimação foi encontrada no motor de um carro em Wisconsin, nos Estados Unidos, depois de um mês desaparecida. Ela ficou tanto tempo no motor que aprendeu a consertar o carro. O problema é que agora ela cobra caro. O dono do carro percebeu que tinha algum problema quando, ao invés do carro fazer vrum, 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 ele fez... Ciência! A maconha foi detectada no leite materno de 63% de mães que usam maconha, claro, né? Não são... São mães, são X-Men com o poder de dar um leite com mais alegria que o Quick, que faz do leite uma alegria, não é isso? A pesquisa da revista Pediatrics provou que o THC, substância ativa da maconha, como se você não soubesse, permanece no leite até 6 dias depois do uso. Ou seja, os filhos dessas mães acabam consumindo maconha indiretamente. Esse bebê, quando nasce, não quer que o médico dê um tapa, ele quer um tapinha, entendeu? Acho que até antes do nascimento dá pra ver a diferença. Imagina o médico mostrando o ultrassom, fala, tá vendo essa fumaça aqui? É seu filho. Esse bebê somou umas 4h20, a senhora. O bebê pede o peito assim. Põe aí um reggae pra eu ver. Economia. Os Correios vão passar a cobrar uma taxa de R$15 em todas as encomendas internacionais. Todas. Sabe aquele cabo de celular que você viu por 90 centavos no AliExpress? Aquele vestidinho que quando você chega é um biquíni? Aquele óculos que você acha que vai ficar caro do Tom Cruise e quando chega, parabéns, seu Carlinhos Brown, sabe? Acabou a mamata, não tem mais! Os Correios estão chamando o serviço de despacho total. E eu acho que Iemanjá está preocupada porque para cada barco que despachar no mar de um Réveillon, ela vai ter que desembolsar 15 dinheiros agora. Os Correios... Gostaram dessa? Que bom. Eu tinha passado batido, vocês viram, né? Os Correios justificam dizendo que com o aumento das importações precisa de mais recursos para manter o padrão. Para quem não conhece, o padrão dos Correios é aquela fila tão grande que no meio tem uma parada pro lanche, um grau, não tem caixa nem envelope para enviar as coisas, o que é bizarro. É igual chegar num restaurante e não ter prato. Não, senhor, mas tem a comida. O prato você tem que trazer de casa. Aqui é um restaurante, não é um prataurante. E não é só quando o correio chega na sua casa, já viu o que acontece, né? O correio chega na sua casa, a encomenda tá toda amassada, parece que foi embrulhada no Bob's. Isso quando chega, porque não chega, né? Você pede o negócio, não chega. Aliás, eu acho que o João Almoedo, do Partido Novo, tá indo pro segundo turno das eleições de Correios, porque não chega não, viu? Não chega. Política. Começa a campanha eleitoral na TV e vamos dar uma olhada em quanto tempo cada um dos candidatos tem na tela em cada bloco de propaganda. Geraldo Alckmin tem 5 minutos e 32 segundos, o maior tempo de todos. Dá até pra merendar se não faltar água, hein, Geraldo? Henrique Meirelles, o candidato do governo, tem 1 minuto e 55 segundos, que também é o tempo que ele parece que tem de vida, né? Marina Silva tem 21 segundos e ela mesma falou numa entrevista que é por essa fresta que ela vai passar. Agora a gente entendeu porque que ela tá tão magra, né? Eu acho que até com uns 15 segundos dava pra passar pela fresta, né, Marina? Jair Bolsonaro tem 8 segundos. E como todo mundo já falou, dá tempo dele falar de todos os projetos que ele já aprovou e sobra 8 segundos. Mas a gente sabe que isso não é verdade. 8 segundos é só pra dar um tiro, ok? Um tiro, tá ok? E o tempo de Lula, que todo mundo também sabe, é de 12 anos e 1 mês a ser cumprido em Curitiba. Bom lembrar. Boa lembrança.
Esporte! O presidente da FIFA foi até a Casa Branca para falar da Copa de 2026, que vai ser realizada nos Estados Unidos, Canadá, México e mais 18 territórios à sua escolha. Muito lugar. Durante a visita, Donald Trump ganhou um cartão vermelho. Pior que ele não pode nem pedir o VAR, porque senão iam colocar o vídeo dele com aquela atriz pornô. Já pensou? Ih, chegou por trás, se enfiou pelo meio, Trump. Só acho que aquela bola foi meio pra fora, hein, Trump? Não foi. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Embora tem gente que adoraria que o Trump tivesse sido expulso da Casa Branca, não foi isso que aconteceu. O cartão foi um presente da FIFA para cada um dos representantes da Copa de 2026. O representante dos Estados Unidos, do Canadá e o do México não conseguiu chegar, ficou atrás do muro preso, não deixaram passar. E que presente ruim, gente. Ninguém gosta de receber cartão, não. Se cartão fosse bom, não ofereciam na Renner. É hora dos giros de notícias pelo Brasil. Eu falei giros, você viu? Ah! O cantor latino transformou as cinzas do seu macaco Trells em diamante, o que não é nada para um cara que pegou os maiores sucessos da música no mundo e transformou em merda. Lembrando que o animal morreu em 2018, quando o latino perdeu o macaco, o que não é nada comparado a gente que perdeu o latino em 2003, depois da festa no AP. Nunca mais voltou o latino. Um canal de 130... Discretamente errei e ninguém percebeu. Um canal de 130 metros de largura e 3 metros de profundidade dividiu em duas a Ilha do Cardoso, no litoral de São Paulo. Pesquisadores disseram que é a primeira divisão no país que não é sobre quem é coxinha e quem é petralha. Mais ou menos essa, né? Tudo bem, vamos tentar mais uma vez. No Rio de Janeiro, Romário faltou ao debate promovido pelo Grupo Globo, ele que é candidato ao governo do Rio. Claro, faltou. Todo mundo sabe que ele não gosta de treinar, né? Ele avisou ao professor que tinha sentido a virilha, foi fazer aquela fisioterapia, que como todo mundo sabe, é jogando futebol na Praia da Barra. Os candidatos à presidência têm participado de entrevista no Jornal Nacional durante a semana inteira, mas não é só a Globo que consegue essas presenças, não. Para responder várias perguntas de interesse público e geral da nação, nós trouxemos aqui ele, Geraldo Alckmin. Muito bem, muito obrigado, candidato. Muito obrigado, olá Brasil, olá gente rica. Né? Tudo bem, tudo bem. Você tá bom, ô Gregório? Não, é Bruno. É Bruno. Não é Gregório. Aliás, é disso que eu queria falar. Bruno minha primeira do pergunta Não, Bruno Mota. A minha primeira pergunta é sobre isso, candidato. O senhor trocou o nome da Angélica pela Eliana, a gente viu no evento, né? O senhor confundiu a Angélica com a Eliana. Olha, todo mundo sabe que quem importa mesmo é a Xuxa, né? Então, o nome verdadeiro que é a Maria da Graça Xuxa Menestrel, né? Então, é isso que dá para fazer. O senhor trocou até o nome da sua própria vice, que é a Ana Amélia. O senhor chamou ela pela vice do Ciro Gomes, que é a Cátia Abreu. Olha, veja bem, Bruno, a gente sabe que vice não importa, tá? E o Temer para provar, não é mesmo? Não. Candidato, o Temer era vice. Vice e versa, né? Bom, o senhor esteve no Jornal Nacional, como diversos outros candidatos, né? A gente viu lá a Renata enfrentando o Jair Bolsonaro, mas falaram que a sua entrevista foi meio morna, o candidato. Se você quisesse uma entrevista mais quente, você teria me colocado no programa daquela de manhã lourinha que tem um papagaio, que é a Palmeirinha Braga, né? Ana Maria Braga. Ana Maria Braga, Ana Maria Braga? Eu conheço, inclusive, dos tempos que nós estudávamos juntos. Na época que ainda se escrevia nos papiros, né? Foi maravilhoso. A gente usava os hieróglifos, né? Bom, professor Geraldo, né? Candidato Geraldo, vou fazer a pergunta sem rodeios. As pessoas evitam enfrentar o senhor, mas eu não tenho medo, não. O candidato vem aqui e enfrenta todo mundo, Pode entendeu? enfrentar. A primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte. Fala sobre essa história do PSDB ter roubado merenda escolar. Fala direto, sem rodeios, não vou aceitar. Olha, Danilo, eu vou te responder essa pergunta, que essa é uma questão muito importante, tá? Inclusive, eu estava falando aqui com a minha vice, a Cátia Cega, sobre isso. Não, é Cátia Abreu, Cátia Abreu, vice.
Agora você que está se confundindo. Então você vê que é a imprensa que se confunde, né, Porchat? Gente, muito obrigado a presença do Geraldo Alckmin, que todo tá mundo aqui. votando. Muito obrigado, tem que ter candidato. pulso firme, dá para fazer. Muito obrigado. Com licença, senhor. Eu Muito quero pedir obrigado. pra vocês curtirem o canal. O candidato foi embora, deixou a cadeira aqui. Curtam o canal, se inscreva se você não for inscrito ainda. Vou indicar também o canal do Rafa Vélez, que fez vários personagens aqui hoje. Você, por favor, tá aí na descrição. E o DVD do Igor Guimarães, O Quinto Mandamento. Comenta com a gente tudo que vocês acharam desse programa e conta pros amigos, o Diário Semanal tá aqui toda terça e quinta. Muito obrigado, gente, até a próxima. Valeu. Obrigado.